Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos resolver a questão de número 18 da prova de matemática do IFSP de 2026. Então, vamos ler a questão e entender o que ela está pedindo. A questão diz assim: a divisão de uma herança foi feita da seguinte forma: um terço da herança foi destinada à viúva do falecido e o restante foi dividido em partes iguais entre seus 4 filhos. A fração correta da herança que cada filho recebeu foi. Então, pessoal, aqui nessa questão a gente quer saber qual fração da herança de cada filho ficou no final. Então, vamos escrever aqui, matematicamente, o que a questão está falando. A gente tem uma herança, que aqui a gente pode escrever como 1. Por que 1? Porque 1 é a totalidade da herança, é o 100%. E o que aconteceu com essa herança? Um terço dela foi destinada à viúva do falecido. Então, o que aconteceu? A gente tinha a herança e foi e tirou um terço dessa herança. E aí, depois que a gente removeu um terço da herança, o resto que sobrou foi dividido igualmente para os 4 filhos do falecido. Então, o que era o resto que sobrou? É a herança menos o 1/3 que ficou com a viúva. E isso aqui que sobrou foi dividido igualmente entre os 4 filhos. Então, pessoal, para achar qual a fração que cada filho ficou, a gente tem que resolver essa expressãozinha matemática aqui. Então, vamos começar resolvendo aqui no meu parênteses 1 menos 1/3. Como que a gente resolve isso? Sempre que vocês verem um umzinho aqui, isso é a mesma coisa de eu escrever 1 sobre 1 menos 1/3. Porque quanto que é 1 dividido por 1? É 1. Então, concordam que eu escrever 1 ou 1 sobre 1 dá na mesma. Então, vou deixar assim para facilitar a nossa vida. E aí, agora, a gente tem que calcular o mínimo múltiplo comum aqui de 1 e 3. Sempre que a gente está calculando o mínimo múltiplo comum entre 1 e qualquer número, o mínimo múltiplo comum vai ser esse outro número. Então, o mínimo múltiplo comum aqui vai ser 3, que é o que a gente coloca no denominador da fração. E aqui no numerador, o que a gente faz? A gente pega esse 3, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1 dá 3, menos 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 dá 1. E aí, a gente copia todo o resto aqui. Agora, vamos continuar. Quanto que é 3 menos 1? 2. E a gente mantém a parte aqui de baixo, então a gente ficou com 2/3 dividido por 4. Pessoal, aqui o que a gente está fazendo nada mais é do que dividir uma fração pela outra. E por que é uma fração pela outra? Porque concordam que esse 4 que está aqui, eu posso escrever ele como 4 sobre 1. Por quê? Porque 4 dividido por 1 dá quanto? Dá 4. Então é a mesma coisa que escrever isso aqui. E aí, como que a gente resolve a divisão entre duas frações? A gente conserva a primeira fração, então a gente reescreve ela de novo aqui. E a gente multiplica ela pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? Eu colocar esse 1 em cima e esse 4 embaixo. Então, a gente multiplica pelo inverso da segunda. Como que a gente resolve uma multiplicação de frações? Multiplica em cima, multiplica embaixo. Então, 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 4 dá 12. Agora, vamos simplificar essa fração. Tanto em cima quanto embaixo, eu posso dividir ela por 2. Então, a gente poderia simplificar essa fração como 2 dividido por 2, que dá 1, 12 dividido por 2, que dá 6. Então, pessoal, a fração da herança que cada filho do falecido recebeu foi 1/6. Item E. Pessoal, apaguei aqui o que a gente tinha feito só para mostrar para vocês que existe um outro jeito de a gente resolver essa questão. Então, imaginem que a herança do falecido seja esse quadrinho aqui que eu estou desenhando. O que a questão diz que aconteceu? Que 1/3 disso aqui foi destinado à viúva. Então, isso significa que a gente pegou essa herança dele, dividiu em 3 partes iguais, e aí 1/3 disso aqui ficou com a viúva. Então, essa partezinha aqui, que é 1/3, ficou com a viúva.
E aí, o que que aconteceu com o resto da herança? Esse restante, ele foi dividido entre os 4 filhos, então em partes iguais, entre os 4 filhos da pessoa que faleceu. Então, esse resto da herança foi dividido em 4 partes iguais. E aí, o quanto que cada filho recebeu? Cada filho recebeu um pedacinho dessas 4 parcelas aqui. Então, cada filho pegou um quadradinho desse. Concordo que a gente poderia pegar essa parcela aqui, primeira, que ficou com a viúva, e também dividir ela no meio, só pra gente dividir a herança dele em partes iguais. E aí, o que ela ficou foi com esses 2 pedacinhos aqui. Mas ok, agora a gente dividiu a herança dele em 6 partes iguais. E quanto que cada filho recebeu dessa herança dele? Uma parte dessas 6 partes. Então, o que cada filho recebeu foi uma parcela ou uma parte de 6 partes, que é justamente a resposta que a gente tinha encontrado aqui, que é o item E. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, peço para que deixem o like de vocês e se inscrevam no canal. Até uma próxima. Tchau, tchau.